que nós lemos trata a respeito da oração que Salomão fez ali após a construção do templo. A palavra de Deus nos ensina que Davi, ele tinha um projeto de construir o templo, ele tinha um desejo de construir o templo, mas o Senhor disse para ele que não seria ele a construir o templo, e sim o seu filho Salomão. E quando Salomão, ele constrói esse templo e ele faz essa oração, é uma oração bastante longa. Se você quiser depois ler essa oração toda, ela está no capítulo 6. E aqui no final do capítulo 6, onde nós lemos, Salomão, ele diz assim: agora, Deus meu, suplico-te que sejam abertos os teus olhos e que os teus ouvidos estejam atentos à oração que é feita neste lugar. Nós sabemos, amados, que depois que o véu foi rasgado, com Jesus tendo morrido a nossa morte, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e aquela separação que havia entre Deus e os homens, ela deixou de existir, porque Jesus nos ligou novamente ao Pai. As nossas orações, elas são ouvidas em qualquer lugar que nós estejamos. Porque no lugar onde nós estamos, nós podemos fazer deste lugar um lugar de oração. O seu lugar de oração pode ser a sua casa, pode ser o seu quarto, pode ser no lugar do seu trabalho. O seu lugar de oração pode ser no templo. O que nós precisamos, amados, é orar ao Senhor. É buscar a presença do Senhor. Nós precisamos nos conectar a Deus através da oração. Tudo o que nós precisamos é ter comunhão com Deus. E a oração é aquilo que nos faz estar em comunhão com o Pai. É tão interessante quando nós vemos a vida de Jesus, e nós sabemos e cremos que Jesus, ele e o Pai, ele eram um. Jesus mesmo dizia: aquele que vê a mim, vê ao Pai. Aquele que agrada a mim, agrada o Pai. Aquele que vive o que recebe de mim, vive o que está recebendo do Pai. Porque eu e o Pai somos um. E ainda sendo um com o Pai, Jesus, ele nos ensina a respeito da oração. Jesus se retirava para orar. Jesus, ele orava ao Pai para que o Pai operasse os milagres através da vida dele. Quantas vezes nós lemos na palavra a respeito de Jesus, ele sair nas madrugadas para ir ter um tempo de oração com o Pai. Jesus, ele vivia o ápice da comunhão com o Pai. Ele vivia o máximo dessa comunhão. E nem por isso ele deixava de orar. Nem por isso ele deixava de buscar a face de Deus. Nós precisamos, amados, orar e buscar ao Senhor. Nós sabemos que os dias que nós temos vivido, a palavra do Senhor diz que são dias maus. Dias de guerra, dias de pandemia, dias de dor, dias de pecado intenso. Nós sabemos que esse é o tempo. Mas a palavra do Senhor nos ensina, amados, que quanto mais os dias vão se aproximando do mal e infelizmente, de uma condição que o mundo e o pecado toma mais força. Se nós não estivermos firmes em oração, em vida com Deus, em cuidarmos da nossa vida espiritual, nós corremos o sério risco de entrarmos na onda do mundo, de entrarmos no sistema e nos afastarmos de Deus. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E muitas vezes, quando nós ouvimos falar disso, nós pensamos assim: deve ser aquelas pessoas que se desviaram,
que andavam no caminho do Senhor e não andam mais. Deve ser aquelas pessoas que antes frequentavam a igreja e agora não frequentam mais. E eu também penso, deve ser. Mas eu penso, amados, que esse esfriamento, da forma como eu citei, é um esfriamento visível aos olhos. Mas como está a nossa vida? Você, eu que estamos na igreja, né? Ou mesmo que não estejamos na igreja, mas que estamos servindo ao Senhor, os irmãos que nos acompanham pela live, não é? Que buscamos, nós temos em nós o entendimento de que estamos na presença do Senhor, que servimos ao Senhor. Mas, algumas vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados em servir ao Senhor no sentido de serviço, de fazer, que nós muitas vezes nos esquecemos do ser. Nos esquecemos que antes de fazer a obra, eu preciso que a obra seja feita em mim. Antes de que eu vá cumprir o ministério, eu preciso que o ministério primeiro seja cumprido em mim. Eu preciso que a obra seja feita em mim. Mais grave ainda é quando eu digo assim: então eu vou esperar que a obra seja feita em mim, e depois eu vou lá e deixo Deus fazer a obra através de mim. Porque na verdade, irmãos, essa obra que nós precisamos que Jesus faça em nós, ela precisa ser feita todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Até que seja dia perfeito, que é o dia da volta do nosso Senhor Jesus para nos buscar. Enquanto isso não acontece, irmãos, nós vamos deixando coisas básicas de uma vida cristã. Nós vamos deixando de orar, nós vamos deixando de ler a palavra, nós vamos deixando de jejuar, nós vamos deixando. E quando nós percebemos, pode ser que o nosso nome esteja lá naquela lista daqueles em quem o amor se esfriou. Porque a Bíblia não diz que o amor de muitos iria se acabar. A Bíblia disse que ia diminuir, que ia esfriar. E isso acontece quando, irmãos? Quando nós vamos nos afastando. Aqui Salomão, ele diz assim: olha, Senhor, eu suplico que estejam abertos os teus olhos, os teus ouvidos, estejam atentos à oração feita neste lugar. Amados, eu não tenho dúvida que os olhos do Senhor estão abertos sobre nós, que os seus ouvidos estão atentos às nossas orações. Amém, irmãos? A pergunta é: temos orado? A pergunta é: a oração de Salomão, ela tem sido ouvida quando o Senhor está com seus ouvidos atentos a nos ouvir. A pergunta é: nós temos orado? Nós temos buscado ao Senhor? Quantas vezes o Senhor já esteve atento à nossa oração e a oração não foi feita? Não é verdade? Quantas vezes o Senhor estava, como diz aqui, olha, e os teus ouvidos atentos à oração. Levanta-te, ó Senhor, do lugar do teu repouso, e a fortaleza, e a arca da fortaleza, que os teus sacerdotes, ó Senhor, sejam revestidos de salvação. Quantas vezes o Senhor esperou para nos revestir de salvação? Após ouvir a nossa oração, e a oração não foi feita. Amados, o que eu quero dizer nessa noite é que fiel é o Senhor a sua palavra, e as mãos do Senhor estão estendidas, e os ouvidos do Senhor estão atentos. Amém, amados?
O Senhor está atento à nossa oração. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer nos ouvir. E Ele deseja isso de nós.